tentar manter entrevista, mas vamos lá. Bom, nós tivemos a reeleição, né, do Macron com 58,54%. A Marine Le Pen, ela teve uma votação de 41,46% das urnas aí na França. Dá para dizer que essas eleições aí na França não foi como da primeira vez que elegeram o Macron, que era pela mudança, mas sim agora foi uma eleição contra a extrema ascensão de extremistas? Bom, o que acontece na França é uma certa insatisfação com o governo de Emmanuel Macron. Na verdade, todas as propostas de campanha que ele fez não foram cumpridas. A gente teve até aquele problema do chamado gilet jaune, né? Então, os casacos, os coletes amarelos que reivindicavam mais direitos sociais e que no final das contas colocou sob xeque o governo de Emmanuel Macron. Agora, quando a gente faz uma análise de cenário global, a gente via uma clara ascensão de Marine Le Pen. Ela veio com força maior, tratou de assuntos do dia a dia normal do francês, principalmente com a política populista mesmo de esquerda, voltado a dar entre 150 e 250 euros para cada família. O que, na verdade, impactou o resultado final dessas eleições foi justamente a guerra da Ucrânia. A candidata Le Pen teve um empréstimo contraído de autoridades russas, um empréstimo pessoal. Ela mesma defendeu a anexação da Crimeia, era a favor de um novo esquema de segurança que envolvesse a Rússia. Então, quando a gente coloca que ela, de fato, estava ao lado do presidente Putin, no momento não só de um momento crítico na Ucrânia, mas hoje com a possibilidade de avanço da guerra em um outro país, a Moldávia, isso já está sendo colocado abertamente por autoridades da área de segurança, isso coloca a Marine Le Pen numa situação muito contraditória em defesa dos interesses franceses. E isso meio que catapultou a eleição do segundo turno de Emmanuel Macron. Eu gosto sempre de dizer que essa eleição não foi uma reedição da campanha de 2017, mas sim uma reedição da campanha de 2002, quando seu pai, Jean-Marie Le Pen, teve uma campanha dura e foi ao segundo turno contra Jacques Chirac. E naquele momento, todas as outras forças elegeram Jacques Chirac indiretamente. E basicamente foi isso que foi revivido durante essa campanha francesa. Agora, de qualquer forma, a gente pode fazer uma análise de que houve um desgaste, ou que está havendo um desgaste dos partidos tradicionais, tanto de direita quanto de esquerda, né? E aí você tem essa ascensão dos partidos extremistas, tanto de direita quanto de esquerda. É possível fazer essa análise, Igor, ou não? Os grandes partidos franceses não foram representados dentro desse contexto. O Partido Socialista, que era o grande partido de esquerda, ele não estava presente nas eleições, foi muito baixo. O próprio partido mais à direita tradicional, Le Républicain, de Nicolas Sarkozy, também não foi representado. E a esquerda ficou representada por mais ou menos 20% dos votos na mão de Jean-Luc Mélenchon, que não tem um partido grande, um partido formado. Era mais uma eleição identitária de pessoas, algo um pouco parecido com o que a gente tem no Brasil. Agora, segundo turno das eleições francesas foi entre a centro-direita, que era representada por Emmanuel Macron, e a extrema-direita, que era representada por Marine Le Pen. Entretanto, a candidata Le Pen ela usou uma maneira de tentar suavizar a sua imagem, em vez de falar em xenofobia basicamente aberta, falava em reeducação e reintrodução da imigração francesa, o fato dela pedir não mais a saída da União Europeia, mas uma reorganização, a quantidade de referendos populares que ela queria fazer, uma reconstituição da Cinquième République, na Quinta República Francesa. E, claro, essa eleição define os rumos da União Europeia e os rumos de como a cidade, o bloco europeu vai
se organizar daqui para frente. Lembrando que, do ponto de vista de ações democráticas, essa é a primeira mais importante eleição do ano, né? A segunda, é claro, vai ser no Brasil, em outubro, e todo o planeta está esperando para saber o que é que vai ocorrer nas eleições brasileiras. Emmanuel Macron era o grande favorito? Sim, mas existia sempre aquele medo que poderia ocorrer com a eleição de Marine Le Pen, porque nós assistimos à eleição de Donald Trump e também o Brexit, que foram eleições totalmente fora dos escopos que as pesquisas não conseguiam analisar e visualizar esse sentimento. Agora, nós tivemos a soma das abstenções dos nulos e brancos supera, né, a soma supera 1/3 do eleitorado, 28%. E, segundo os analistas, é a mais alta desde 1969. A gente pode ver uma França dividida e polarizada como o Brasil ou não? São realidades diferentes? Eu acredito que são realidades diferentes. A gente não está vendo esquerda e direita, a gente não está vendo conservadores e progressistas como a gente vê nos Estados Unidos. É muito mais o sentimento de que as promessas políticas não estão sendo cumpridas e que esse 1/3 dos eleitores que não foram votar não serem representados de nenhum lado nem de outro. Mas eu não acredito que é uma grande polarização. O que a gente assistiu na França foi uma espécie de vamos eleger, ou não sei o menos ruim, mas não vamos colocar no poder uma situação que seja muito extrema. De fato, o que nós assistimos foi uma espécie de referendo sobre se o governo de Macron merece uma continuidade ou se a França vai para uma radicalização. A França é um país extremamente político, né, extremamente racional, todas as classes sociais têm uma visão política. O conceito de esquerda e direita, como nós temos hoje na sociedade ocidental, veio da França com o começo da Revolução Francesa. Não há dúvida de que há um descontentamento com a França, principalmente com o aumento do custo de vida, e agora vai por causa das sanções. Entretanto, a sociedade foi apta o suficiente para não entrar em uma aventura extremista, seja de esquerda ou seja de direita. O Igor, bom dia. Eu sou o Edson, eu quero fazer 2 perguntas para você. A primeira delas, a França sempre foi referência, né? Mesmo aqui no Brasil, quando o assunto é sério, quando o assunto é piada, você fala assim, isso só acontece aqui, na França jamais aconteceria, porque a gente entende que o francês é um povo politizado. Agora, esse número que a Rose citou, de 72% dos eleitores participando das eleições, você acha que o eleitor francês, ele colocou a cabeça no forno de micro-ondas, o pé no freezer, para manter a temperatura média de 36,5 e deixou a coisa correr? Ou você acha que é dada mesmo uma segunda chance para o Macron, já que os antecessores dele, o François Hollande e o Nicolas Sarkozy, não tiveram a chance de ter um segundo mandato? Não só ele. É importante dizer que na França não há uma reeleição há mais de 20 anos. Então, já é um fato histórico de Emmanuel Macron de ter conseguido essa reeleição. Agora, eu acredito que os franceses entendem não só a sua participação interna, né? Vale lembrar, Edson, que a França é um membro fundadora da União Europeia e os destinos do bloco passam pelo que a França e a Alemanha decidem conjuntamente, né? Juntas, elas têm o poder político e econômico para decidir os rumos do bloco. Dentro desse contexto, e aí analisando todos esses segmentos, o que nós vemos é que o francês entende não só a sua participação, seus problemas internos, mas ele entende que as suas decisões políticas impactam não só o bloco, mas hoje o planeta inteiro. Se o aumento das sanções junto à Ucrânia e a possibilidade de parar o presidente Vladimir Putin, seja de uma maneira diplomática ou não, passa pela França. E eles sabem que a eleição de Marine Le Pen não seria positivo para o bloco, e seria positivo basicamente para o presidente Putin. Então existe um sentimento de que, por mais complexo que as coisas estejam, melhor com o presidente Macron, pior sem ele.
A minha última pergunta para você, ainda tem as eleições parlamentares, né? O Macron vai ter que superar mais esse desafio ainda. Tem as eleições parlamentares, mas com o nível de votação que o presidente Macron tem, muito dificilmente ele não vai conseguir eleger uma maioria, ou pelo menos uma coalizão suficientemente forte para aprovar os seus projetos. Existe uma visão aí que alguns partidos de centro-esquerda, centro-direita estão trabalhando para se alinhar ao presidente Macron. Então, eu não acredito que a eleição parlamentar vá ser um grande problema dentro desse contexto. Apesar de, claro, eleições serem sempre complexas. Mas o que mais favoreceu o presidente Macron nesse momento foi claramente a invasão da guerra na Ucrânia. Tudo isso levou a sua capacidade política e organizacional para o segundo turno e o fez vencer as eleições. Bom, são 10 horas e 57 minutos. Nós estamos entrevistando o Igor de Lucena, ele é economista e especialista em relações internacionais. O Igor, qual que é a sua avaliação, se for possível, em relação ao segundo mandato do Emmanuel Macron? Você acha que ele será mais liberal, ele vai controlar ainda mais? Ele está com problema, por exemplo, com a questão da aposentadoria, ele deve alterar esse sistema lá na França. Você acha que ele vai para uma extremidade ou ele vai tentar manter a política que ele já vinha adotando, principalmente na área da economia? Eu acredito que ele vai tentar manter um pouco o que ele já imaginava, uma continuidade do seu trabalho. Eu não vejo grandes mudanças, até porque na própria campanha ele não fez grandes mudanças radicais, obviamente um ponto ou outro de reorganização. Agora, ele vai ser forçado a tomar algumas atitudes que talvez ele não queira. Daqui para o final do ano, provavelmente, a gente vai ver uma espécie de sanções da Rússia para o Ocidente, naqueles países que são considerados inimigos da Rússia. Então, vai ter uma diminuição de exportação de matérias-primas para a França, e isso vai prejudicar as empresas francesas. Então, provavelmente, o presidente Macron vai ter que avançar em acordos que ele não tem tanto interesse, como, por exemplo, o Mercosul e a União Europeia. O Brasil pode fornecer parte do carvão, minério de ferro, e com o apoio da Bolívia, que pode entrar no Mercosul com a aprovação do Parlamento brasileiro, podemos também mandar gás natural para a Europa. Apesar das desavenças do presidente Macron com o presidente Bolsonaro e também com a pressão do lobby da agricultura francesa, isso talvez vá ter que ser contornado pelas autoridades francesas e brasileiras, porque a manutenção das empresas e das matérias-primas necessárias para a produção industrial vai ser fundamental. E a partir dos próximos meses, com o aumento da pressão com a Rússia deve retaliar com uma diminuição da exportação de matérias-primas para a Europa. E isso vai ser um novo contexto dentro dessa briga geoeconômica. Diante dessa tua resposta, você já me respondeu metade da pergunta, mas eu preciso fazer. O Brasil ganha ou perde com a reeleição do Macron? Olha, eu via 4 cenários, né? Eu vi um cenário em que existiria uma França e Brasil com os presidentes Marine Le Pen e Bolsonaro, que tem uma certa ligação até mesmo pessoal, Lula e Macron, que tem uma ligação também positiva. Agora, 2 ligações que a gente não sabe que vai ocorrer, né? Seria a Marine Le Pen e Lula. A gente não vai ter mais isso, porque Marine Le Pen efetivamente perdeu a eleição, mas com uma possível reeleição do presidente Bolsonaro e com a continuidade do presidente Macron, a gente não sabe como isso vai ocorrer. Agora, que a União Europeia vai fazer um trabalho mais voltado para esse projeto Mercosul-União Europeia, eu acho que sim. Eu acho que desafios e desavenças comerciais ou pessoais que existiram no passado são menores do que contextos de guerras geopolíticas que está acontecendo na Europa. Então é mais fácil se reorganizar com o governo brasileiro do que, de fato, se reorganizar com o governo russo. É como se a batata quente estivesse com os europeus e eles vão ter que optar quais são os caminhos mais fáceis para resolver os seus problemas internos, principalmente de matérias-primas. Você acha que a pauta ambiental, que sempre colocou em um atrito entre a agenda do Bolsonaro e a agenda do Macron,
pode ser um problema para essa política de parceria com o Mercosul? Você acha que não, que essa questão do gás, essa questão dos produtos, os insumos que a França precisa para poder atender os franceses, a pauta ambiental, ela deixa de ser importante em razão dessa pauta econômica? Porque se tiver problema na França, alta de inflação, começar a faltar serviços e produtos, o francês vai chiar, né? Exatamente. Rose, é importante dizer que no mundo baseado no liberalismo, o comércio está em primeiro lugar. E dentro do comércio, a pauta ambiental estava em ponto zero, acima do 1, do ponto de importância. Agora a gente está vivendo um mundo baseado no realismo, onde a segurança dos estados e a segurança da população é o que vem em primeiro lugar. Então, a segurança de matérias-primas para a produção industrial e para aquecer as casas está em primeiro lugar. Depois vem a pauta ambiental e depois vem a pauta comercial. Dentro desse novo contexto, não há dúvida que talvez seja um pouco afrouxada as demandas ambientais, colocado em primeiro lugar a segurança da população francesa e da população europeia. Não é que ela vai ser aniquilada ou totalmente retirada de pauta, mas muito provavelmente ela vai ser afrouxada um pouco em prol das necessidades emergenciais dos franceses e dos europeus. O Igor de Lucena, que participou aqui do Bastidores do Poder, nos explicando tudo sobre as eleições da França. Foi ótima a entrevista. Muito obrigada, Igor. Boa semana para você. Bom dia. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Bom, gente, e agora?